Vamos lá, professor. A gente até ouviu aqui, por exemplo, Walter Mairovich. Ele falou que não tinha a menor dúvida de que isso seria derrubado no Supremo. A gente vê aí esse primeiro voto de Alexandre de Moraes. O senhor também concorda de que isso facilmente será derrubado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Fabiola, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que levar em consideração duas dimensões. Primeiro, a dimensão política do Congresso Nacional. O Congresso Nacional decide politicamente com as razões que são absolutamente, perdoe pela redundância, absolutamente políticas. E fez aquilo que a política espera que seja feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem um compromisso de interpretação da Constituição e de tudo que chega de normas a partir do texto constitucional. Então, tem coerência a partir de uma visão e de uma dimensão jurídica aquilo que está sendo colocado pelo ministro Alexandre de Moraes e que provavelmente vai ser seguido pelos outros ministros, inclusive o próprio ministro Zanin já se manifestou também, que é a questão da responsabilização por esses crimes, que têm penas elevadas, que são, portanto, considerados graves no nosso ordenamento jurídico e que não podem ser simplesmente anistiados ou qualquer tipo de nomenclatura que se dê por parte de uma decisão política. Então, são duas dimensões muito claras. A dimensão política, feita pelo Congresso Nacional, fez o trabalho dele, só que isso esbarra na dimensão jurídica e a missão do Supremo Tribunal Federal é justamente interpretar se aquilo que o Congresso Nacional faz está ou não de acordo com o texto constitucional. E, ao que parece, não está. Ó, para quem está nos acompanhando pela TV, um intervalo rápido, mas a gente segue falando sobre esse assunto, recebendo aqui o professor Renato, jurista, para nos explicar isso pelo YouTube. Pode continuar conosco pelo YouTube. O professor, o senhor até na sua conclusão aí traz esse ponto muito importante, que é justamente essa disputa aí de poder entre o Congresso e o Judiciário. E aí é muito interessante quando a gente olha, professor, o entendimento da população brasileira em relação a isso. Porque, apesar de ser algo muito claro juridicamente, como o senhor fala, previsto na Constituição, o recado dado à população não é esse, né? Como é que o senhor analisa, inclusive, esse embate entre o Judiciário e o Legislativo neste momento? Quem ganha e quem perde nessa disputa? Eu acredito que é para isso que nós temos um sistema jurídico e nós temos as instituições, é para ser testadas e, bem ou mal, no Brasil recente, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, nós temos esses conflitos que passam a ser quase que diários. Então, é natural que haja esse tipo de embate entre o executivo, o legislativo e o judiciário, e nós temos um sistema normativo e as nossas instituições justamente preparadas para isso. Então, o que a população tem que entender? O Congresso Nacional está certo ou errado? Não, o Congresso Nacional ele é eleito justamente pelos representantes, no caso dos deputados, representantes do povo, e no caso dos senadores, representantes dos estados, mas seja como for, pessoas que foram eleitas. Então, elas estão adstritas às vontades dos seus eleitores, dos grupos políticos que representam. Isso é legítimo, tá bom? Agora, a outra dimensão é a dimensão judiciária. O poder judiciário ele é independente. E existe, desculpa pelo nome técnico, mas existe no direito constitucional um negócio chamado controle de constitucionalidade, que é justamente a previsão de que se os atos cometidos e feitos pelo Poder Legislativo, no caso o Congresso Nacional, pelo Executivo, por meio de decretos e outras normas, se esses atos e normas colocadas elas são constitucionais ou não. Alguém tem que decidir isso. Quem decide é o Supremo Tribunal Federal. É claro que a população leiga vai ter paixões. A gente tem uma comunidade brasileira muito polarizada. Vai ter gente que vai falar que está certo, vai ter gente que vai falar que está errado, vai ter manifestação de todo tipo de natureza na rede social. Só que, por um outro lado, alguém tem que decidir. E nós temos o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que faz esse papel de decisão sobre normas constitucionais ou não. Ah, sinto muito. Pode ser contrário à maioria do Congresso Nacional? Sim. Só que, por um outro lado, é o texto constitucional, e aí assiste razão o ministro Alexandre de Moraes, Muito. quando fala, olha, não dá para fazer.
Agora, Muito, doutor só um Renato, o minutinho, senhor... Josias, Pois não, calma lá, Josias. Estamos pois não, voltando com o pois pessoal não. da TV. Quem estava conosco na TV, o professor Renato falou agora algo muito interessante, que apesar das paixões da população brasileira de um lado ou de outro, o que vale é o que está lá, é a nossa Constituição, essa é a nossa democracia e ela precisa valer, né? E independentemente de paixões, de ficar mal ou não para parte da população, o que o Supremo precisa decidir é o que realmente está na nossa lei, respeitar a lei. É isso que eu entendi, é isso, né, professor? É isso que o senhor está falando, né? Independentemente das paixões, o Supremo vai para o caminho que precisa ser, que é o da justiça. Mas o Josias tinha uma pergunta ao senhor. Vai lá, Josias. O que eu queria perguntar é o seguinte, abstraindo as paixões, parece haver um objetivo deliberado da maioria dos parlamentares, dos deputados, de criar uma crise, né? O senhor falou, a Câmara fez o seu trabalho. Agora, não teria ocorrido uma extrapolação deliberada, uma vez que os deputados mesmo, eles mesmos admitem ter a pretensão de usar um escudo oferecido a um deputado federal para suspender ações penais abertas contra 3 dezenas de réus, entre eles um ex-presidente da República que não tem mandato legislativo nenhum. Quer dizer, não houve uma extrapolação explícita dos poderes da Câmara. O Supremo vai dar a sua palavra, evidentemente, mas quando o senhor diz a Câmara fez o seu trabalho, não foi um trabalho meio porco? Muito boa a sua provocação. Exatamente. A Câmara, ela tem legitimidade para isso. A gente tem que concordar que a Câmara tem legitimidade para fazer a pressão política. Mas, de fato, existe um interesse deliberado aí por parte desses parlamentares de se criar um embaraço e se, literalmente, como eles estão dizendo, se anistiar ou se perdoar pessoas que estão envolvidas em fatos que são graves. Esse é o ponto central. Então, eu simplesmente, assim, é uma opinião enquanto jurista, eu acredito que o Congresso Nacional deveria voltar os seus olhos para temas mais importantes, mais fundamentais do que anistiar esse ou aquele cidadão, ainda que seja um ex-presidente ou ainda que seja um parlamentar. E também tem um sentido corporativista. Olha, o Supremo, quem caminha, assim como eu, pelo Congresso Nacional, às vezes tem essa impressão de que eles falam, olha, daqui a pouco o Supremo vai tomar conta de tudo. Essa é a narrativa. Então vamos criar embaraços, vamos esticar a corda ao máximo que seja possível. Mas é o problema. A gente cria na população brasileira um sentimento de antagonismo contra o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não é para ter sentimento a favor ou contra, não é torcida de futebol. Eu já uma vez participei de um programa de televisão que alguém estava falando, você está torcendo para fulano de tal ser condenado ou não ser condenado? Eu falei, não, eu torço para a seleção brasileira, torço para um time de futebol, torço para a seleção de judô, porque eu gosto do judô, mas não tem que ter torcida para decisão do Alexandre de Moraes ser assim ou ser assada. Tem que ser uma decisão fundamentada na Constituição. E aí eu chamo a atenção para uma questão fundamental, que existe uma hierarquia das normas. Evidentemente, quem está no topo da pirâmide hierárquica de normas é a Constituição Federal. Não pode o Congresso Nacional, por meio de outras modalidades de normas, passar por cima do texto constitucional. Muito importante sua fala. Professor, eu sei que o senhor está com a agenda muito apertada. Pode só responder rapidamente sobre o caso da Zambelli? Porque eu acho que também é muito importante. O Alexandre de Moraes também acabou de dar o seu voto em relação ao caso Zambelli. Já está na nossa página do UOL. Alexandre de Moraes vota para condenar Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão ao CNJ. Só para lembrar o caso, para quem esqueceu, ela e o hacker foram condenados, segundo o Alexandre de Moraes, ele vota para condenação, né? Ainda não foram condenados, está em julgamento, por prisão, por eles invadirem o site do CNJ e fazer ali um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, assinado por ele próprio, falso. O senhor vê essa pena exagerada? Não? Ele considera, inclusive, que seja necessário iniciar ela em regime fechado. Por ser uma pena de 10 anos, a legislação fala em regime inicial fechado.
Então, não é uma discricionariedade, não faz parte da vontade do ministro. É a lei que fala. Eu tenho um crime de 10 anos, uma penalidade de 10 anos, então, naturalmente, o regime inicial tem que ser fechado. Assim que diz o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Então, esse assunto está encerrado. Agora, em relação ao ocorrido, veja que barbaridade. Nós estamos falando de uma parlamentar, o suposto envolvimento numa ordem de prisão assinada pelo próprio ministro para se prender, ou seja, o Alexandre de Moraes mandando prender Alexandre de Moraes. Não é, evidentemente, esse tipo de brincadeira a ser feito, entre aspas, uma brincadeira, né, bem entre aspas mesmo, com o sistema dos CNJ, invadindo os sistemas institucionais nossos. Então, o país tem que ter essa responsabilidade. Se esse crime foi cometido, deve haver a punição, e a punição tem que ser aquela prevista na legislação. Bom, 10 anos, essa legislação fala em 10 anos, é o que tem que acontecer. E é esse tipo de coisa que mostra para a população brasileira, para a nossa sociedade, que o nosso país é um país que caminha para um fortalecimento institucional. Um país que não é um país que as instituições não funcionam, um país de bananas, como diziam no passado, né? Na nossa própria literatura latino-americana, o pessoal fala, né? Repúblicas de bananas. A gente não quer isso para o Brasil. O Brasil precisa ser um país sério, que quem, por algum motivo, ou sem motivo nenhum, comete uma transgressão legal, comete um crime, essa pessoa tem que ser punida nos termos exatos da legislação, nem mais, nem menos. Se a prisão colocada, existe a discricionariedade mínima ali, é de 10 anos, regime inicial, infelizmente, tem que ser no fechado.